terreiros de batuque são micro-territórios de África. Quando você entra no portão, você já não está mais no Brasil. Você tem que pedir agô, licença, por Exu Lodê para poder entrar. Batuque é minha vida. É o ar que eu respiro, é o chão que eu piso. O batuque, ele é o equilíbrio, ele é a felicidade. Ele é tudo de mais sagrado que eu possa perceber nesse universo. Eu iniciei com 9 anos na Umbanda e aos 11 anos de idade eu fui iniciado no batuque. E fiz minha primeira obrigação, meu aribibó, com 11 anos de idade. E aí então, em 2009, aos 22 anos, eu fiz o assentamento do meu orixá de Ori, meu orixá de cabeça, que é Xangô Godô. E no ano de 2012, eu recebo então o título de Babalorixá. E aí então, a partir dali, eu já me torno apto para poder instaurar, abrir um terreiro de batuque. O batuque do Rio Grande do Sul, ele é uma religião de matriz africana, oriunda de África, portanto. É uma religião bem regional, né, onde ele é mais cultuado no sul do Brasil, né, especificamente aqui no Rio Grande do Sul. E o batuque do Rio Grande do Sul, ele tem característica, né, que se diferencia um pouco das outras tradições de matriz africana do resto do Brasil, porque ele, na sua ritualística, ele incorpora, então, algumas tradições também da cultura do gaúcho. Aqui é a terra das charqueadas, onde os negros foram trazidos para trabalhar nas charqueadas. Tudo foi muito mais proibido, o racismo foi perverso mesmo. E obrigou todas as tradições de matriz africana que vieram, negros bantos, negros jeje, negros iorubás, a se unirem e fazerem uma religião única. Isso foi criado a partir das senzalas e depois ficou relegado à residência particular de cada um. Porque era o único espaço em que, o sistema, o Estado, quando perseguia, não invadia. O praticante da religião de matriz africana, do batuque, ele acredita nos orixás. O que o batuqueiro ele traz consigo, Deus do ventre da sua mãe, é a força e a energia dos orixás. Mas o batuque, nós temos sim um Deus supremo, que se chama Olorum, ou Olodumare, né? E o batuque do Rio Grande do Sul ele tem as suas vertentes, as suas formas específicas dentro do próprio batuque, de formas de culto, de formas de louvar, então, aos nossos orixás, que a gente define, então, como nação, as nações dos orixás. Cada terreiro aqui no Rio Grande do Sul tem a sua forma, então, de fazer sua ritualística, de fazer sua louvação, de fazer, então, o seu culto aos orixás. Caô, cabelecile, caô, cabecile, caô, cabecile, meu pai. Caô, cabelecile.
Caô, cabiecile, caô. Caô, cabiecile. Cada orixá tem grande representatividade, porque nós sabemos que os orixás nada mais são do que forças da natureza. São forças cósmicas, são energias que movimentam a nossa vida, onde a gente foca a nossa fé, a gente evoca essa força. Basicamente, o Batuque do Rio Grande do Sul, ele cultua 12 orixás. Nós temos assim como Xangô, que é o orixá da justiça. Nós temos Oxum, que é a deusa das águas doces, a deusa da beleza. Nós temos Iemanjá, que é o orixá que comanda as águas, o orixá do equilíbrio, o orixá que comanda os pensamentos. Nós temos Bará, que é o primeiro orixá, né? É o orixá dos caminhos. Então, cada orixá ele é vinculado a alguma situação da nossa vida, né? Eu nasci numa família que era de uma tradição católica. Eu respeito essa tradição como outras, né, que se tem. Mas com o passar do tempo eu me tornei adulto. E aí quando eu me tornei adulto, eu tive a liberdade de fazer as minhas escolhas, as minhas opções. Mas veja bem que essa aproximação, isso que é interessante, ela não se dá de uma forma abrupta, né? Eu fui aos poucos conhecendo para poder me tornar um iniciado. Porque conforme você vai entrando, seria como uma roda, né? Então o centro está lá, né? As orientações, as energias, vamos dizer assim, os rituais estão ali no centro. Mas a gente vai se aproximando aos poucos até chegar um pouco entender um pouco esse ritual, né? Que o Oxum possa endossar, trazer da sua doçura muito axé, muita paz, bons negócios, sabedoria, clareza, visão e um pouquinho de amor que essa humanidade precisa. Para que a humanidade possa substituir o respeito, substituir em nome do medo. Odoia, ô miodo, epa babá, epa ô meu pai, oxalá bocum, oxalá de Urumilá. Nosso agradecimento, seu axé, a vida para todos nós aqui. Os terreiros de batuque são micro-territórios de África. Quando você entra no portão, você já não está mais no Brasil. Você tem que pedir agô, licença, para o Exu Lodê para poder entrar. É um espaço em potencial de acolhimento, de cuidado, um espaço que guarda um manancial de cultura, de saberes e que guarda um legado civilizatório de um povo. A partir do momento que a pessoa ela entra dentro de um terreiro de batuque, ela é acolhida e o Babalorixá ou a Ialorixá, ele passa então uma orientação, ou pela sua vivência, sua própria espiritualidade, ou a partir do jogo de búzios, né, da consulta Ifá, né, a gente passa então uma orientação para essa pessoa. A gente consulta o orixá para verificar a real situação daquela pessoa e o orixá muitas vezes ele determina algum axé, ou trabalho, ou axé, a gente costuma dizer, específico para a situação daquela pessoa. A pessoa que inicia, a pessoa que vem a ser um praticante do batuque, ela passa por degraus, ela passa por várias etapas, depois da sua iniciação, né, conforme o orixá daquela pessoa determina, e a sabedoria do Babalorixá ou da Ialorixá, do terreiro, e essa pessoa, ela tem, então, conforme a sua obrigação para o seu orixá, ela tem algumas atividades que ela pode ou não participar, alguns rituais que ela pode ou não participar. Então é como se fossem graduações dentro da tradição. O primeiro passo, então, no nosso terreiro é a iniciação através de um ritual que nós chamamos de Aribibó. A segunda etapa de uma obrigação, né, mais comum é o Obori. É quando a pessoa faz um ritual para o seu ori,
sua cabeça, centralizar a sua espiritualidade em conjunto ao orixá. E aí, então, depois ela pode fazer o assentamento do seu orixá. E depois que ela assenta o orixá, por vontade dos orixás, orientação do babalorixá ou da yalorixá, então ela pode vir, quem sabe, a receber um título de babalorixá ou yalorixá. Com 20, 21 anos, eu acabei vindo para Porto Alegre, fui para a universidade e conheci algumas pessoas ligadas ao movimento social, né? O movimento negro. Mas essa questão da minha religiosidade, né, ou do meu pertencimento à tradição africana, ele se deve pelo interesse de resgatar um pouco a questão da memória, de um processo contínuo de identificação com a tradição africana, porque eu sou neta de benzedeira, de rezadeira. No batuque não existe cargos. A autoridade máxima é o babalorixá ou yalorixá. Quando muito a gente fala em mãe pequena, o pai pequeno, aqueles que estão mais próximos do babalorixá e que ajudam a organizar o espaço, porque é um espaço de coletividade, bom, tem que ter pessoas que organizem. Mas a vida vai dando cargos. Tem pessoas que se afinizam mais com a cozinha, por exemplo, para fazer a comida do santo. Tem pessoas que se afinizam com tambor. Nós temos os alabês, os ogãs, que são os tocadores e cantadores. Mas cargos específicos, nós não temos. Nós, babalorixás e yalorixás, nós somos seres como qualquer outra pessoa na Terra, né? O que nos difere é que a partir de alguns rituais, de várias etapas que a gente passou dentro do processo religioso que a gente está inserido, a gente se torna um pouco mais próximo do orixá. E a gente consegue conduzir, então, essa força, esse orixá, para que ele possa, então, ajudar e movimentar a vida daquelas pessoas que estão na nossa volta. Mas ser babalorixá, sobretudo com a idade que eu tenho, comecei minha trajetória muito novo e me tornei babalorixá muito novo, né? Eu tenho a consciência disso e, para mim, ser babalorixá hoje é uma responsabilidade muito grande, porque eu cuido de vidas, né? Mas a minha fé no sagrado, no culto, ela é mais que tudo. O espaço de terreiro, o terreiro de batuque, ele tem normalmente datas determinadas, onde toda a comunidade desse terreiro, ela se concentra então para louvar normalmente os orixás que são dirigentes daquele terreiro. E aí então acontece uma vez ou mais de uma vez por ano as festas de batuque, né? Então começam-se então os rituais
para que sejam então louvados nossos orixás, né? Existe o ritual de sacralização, a gente faz oferendas a eles, a gente faz uma roda de batuque, mas elas não são rituais de louvação que acontecem frequente. A oferenda é quando tu quer fazer um agrado pro teu orixá. Quando tu quer dar um presente, tu faz uma oferenda. Né? Tu dá aquilo que o orixá mais gosta. Né? E aí, no meu caso, eu sou filho de Iemanjá. E Iemanjá gosta de canjica branca, o que a gente chama de ebô. Com bastante mel, porque... Pra adoçar bem, porque também Iemanjá é sal, né? É sal puro dos oceanos. Para Xangô, a gente oferece o amalá. O amalá, que é feito de carne de peito e mostarda. E é guarnecido por bananas. E esse amalá é o melhor prato do batuque para mim, porque todo mundo gosta e todo mundo come, que é servido com pirão, né? Então, a gente compartilha, a oferenda do orixá é sempre o alimento. Para Ogum, bom, o princípio de Ogum é o herã, a carne. Bom, então o prato nobre gaúcho é o churrasco. Então, a gente dá o melhor que a gente tem para Ogum, que é o churrasco. Quando os nossos ancestrais chegaram aqui, foram sequestrados de África e vieram para cá, as práticas dele, lá de onde eles vieram, tudo que se comia era partilhado com a divindade. Bom, inseridos no mundo ocidental, a sociedade nos colocou no lugar de religião. Nós não somos uma religião, somos uma tradição, em que a religiosidade é um dos atributos dessa tradição, desse complexo civilizatório. E nesse mundo nós tivemos que criar momentos em que a gente vai então estar compartilhando esse alimento com o orixá. E aí é que entra o cabrito, o carneiro, a galinha, em que a gente vai sacralizar, primeiro oferecer para o orixá, e depois consumir a carne e compartilhar com a comunidade. Não existe nada de diferente disso. E outra, é consumido Deus da unha até o couro, que acaba virando nossos tambores, né? Não fica nada. Nós consumimos toda a carne. O praticante do batuque, nos primórdios, ele acaba, então, incorporando nas suas práticas elementos da cultura gaúcha pelo fato das religiões de matriz africanas serem muito perseguidas. O que acontece hoje, no entanto, é que essas... vamos pegar a questão do vestuário, por exemplo, né? A bombacha do gaúcho, que é uma roupa tradicional, não se vê tanto hoje mais nos terreiros. Porque está acontecendo, então, todo um processo na questão da vestuário de uma, posso dizer, de uma reafricanização em detrimento ao vestuário, onde o praticante do batuque, ele acaba, então, despertando para a identificação, então, da sua veste, do seu axó legítimo. No batuque a gente não incorpora. O orixá habita, ele mora na gente. Nosso corpo é o altar vivo do orixá. Então o orixá se manifesta. É diferente dos ritos de Umbanda, por exemplo, que vem um espírito de fora e te pega e incorpora. E no batuque ele poderá se manifestar ou não. E quando o orixá se manifesta,
Existe um tabu no Rio Grande do Sul que a pessoa não pode saber de forma alguma que o orixá se manifestou nela. Isso faz com que a pessoa não se confunda com a divindade, não estimula as vaidades individuais em função da divindade que se manifesta. Por essa questão que não se tem imagens de pessoas no batuque incorporadas, ocupadas com o orixá. Para mim, o batuque, né, ele é o que orienta a minha vida, vamos dizer assim. Né? Porque pelo batuque eu fui iniciado e essa roda que gira é o que orienta a minha vida. É o caminho que eu estou fazendo nesse momento, por onde é que eu me encontro, né? Nesse terreiro, nesse espaço, no meu trabalho, na minha família. E eu posso afirmar com toda a sinceridade que o batuque, a religião afro-brasileira, ela me constitui, ela me torna mais humano e principalmente me torna mais feliz. O Batuque do Sul, como a tradição africana que eu acredito, é aquilo que eu sempre falo para os meus filhos, por exemplo. Quando eles não entendem qualquer atitude que eu tenha, eles vão entender a partir daquilo que é referência para mim. Em primeiro lugar, o meu orixá de cabeça, Oxalá, Bocum, e o que isto significa é que quando eu nasci, dia 3 de junho de 1971, se Bocum me escolheu. Portanto, se Bocum estava ali naquele momento e disse: você vai ser minha filha e eu vou te segurar aqui até o final da sua vida, é nisso que eu acredito. Eparreio! Eparreio! É um movimento, né? Movimento do ir e vir, movimento do trabalho, movimento do amor, o movimento de todas as coisas, o movimento da inércia. Nós somos batuque porque o colonizador lá nos chamou de batuque porque a gente fazia barulho com tambor. E a gente positivou e assumiu o batuque como religião. Eles nos chamam de negros porque a tonalidade da nossa pele é diferente. A gente positivou a palavra negro e transformou em identidade. Assim como eles tentam nos reduzir e dizer, ali é a religião. Nós não somos só religião, nós somos um complexo civilizatório. É sempre expressões reducionistas, né? Ser pai e ser mãe de santo não é ser sacerdote, não é ser o curandeiro, é muito mais. É uma arte de cuidar e de primar por um processo de coletividade. Todos nós somos irmãos, nós somos iguais. Batuque é minha vida. Batuque é minha vida, o batuque é o ar que eu respiro, é o chão que eu piso, é a água, o Omi, que eu bebo, é o meu AG1, é meu alimento. O batuque é para mim ver as pessoas sorrindo, o batuque ele é o equilíbrio. O batuque para mim ele é a felicidade. O batuque para mim ele é tudo de mais sagrado que eu possa perceber nesse universo.